Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Vamos retomar os trabalhos do Congresso da Abitrigo, que conta com o patrocínio master da Doremos e da Prozin. Nossos agradecimentos aos patrocinadores HB, Alapala, Ampla, BH. Nosso muito obrigada também a Brabender, Biller, Bung, CMPC, Corbion, Copenhagen Merchants Group, COP. Muito obrigada também a Envirologix, Ercaia, Eurogerme, Fiabesa, General Master, Haveri Boker e do Gel. Também nossos agradecimentos a IMAS, IMCD, ISA, Italpac, Clabin, Marítima Heinlein, Mulanquemi, OMG, Pingo, Halmac, Sangat Berga, Starplan, Suisca, US Wheat Associates e Vitimolinos. Lembramos a todos mais uma vez que as perguntas da plateia poderão ser feitas durante a apresentação, utilizando os formulários de perguntas que estão com as nossas recepcionistas de sala. Caso haja tempo disponível durante os debates, os senhores podem usar os microfones. Senhoras e senhores, como palestrante e moderador do painel, temos o prazer de convidar o senhor Eduardo Pimentel, Senior Principal Scientist na IFF. Como palestrantes, convidamos a senhora Ivana Sablich, Gerente Global de Pesquisa de Trigo na GDM Seeds. Conosco também, senhora Luciana Rangel do Carmo, Head de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento, Qualidade e Processos na Wickbold. Antes de iniciarmos o painel, convidamos a todos para juntos assistirmos ao vídeo do nosso patrocinador Corbion. Uma vida saudável e sustentável envolve a integração de 3 pilares fundamentais: consumo consciente, alimentação equilibrada e bem-estar holístico. Na Corbion, acreditamos que esses pilares, quando interligados, transformam vidas e protegem o planeta. Trabalhamos com soluções que prolongam a vida útil dos produtos, promovem frescor e maciez, contribuindo diretamente para a redução do desperdício de alimentos. Simplificamos os rótulos para que os consumidores façam escolhas conscientes e cuidem melhor da saúde física e mental. Pois acreditamos que cuidar da mente e do corpo é a chave para a produtividade. Quando você está bem, tudo ao seu redor melhora. Junte-se a Corbion nessa missão de sustentabilidade e comprometimento com um futuro melhor e mais saudável. Corbion, Preserving What Matters. O nosso muito obrigada a Corbion, que também nos brindou com esta especial lembrança que encontra-se na mesa dos senhores e das senhoras. Lembramos a todos que, após este painel, será realizada a apresentação da Copenhagen Merchants Group, que abordará um assunto de grande interesse para todos, uma visão geral do mercado de trigo do Mar Negro e dos Bálticos. Não deixem de participar, será nesta mesma sala, a seguir ao painel que se inicia agora.
Bem-vindos, bem-vindas. Com a palavra, o nosso mediador. Boa tarde. Ok. Boa tarde, muito obrigado a todos. Antes de iniciar, gostaria de, em meu nome, em nome das minhas parceiras aqui, agradecer a Bitrigo pela oportunidade que tem desse painel, que eu acredito, não sei se é o melhor, mas em termos de tecnologia e inovação, que é algo que a gente busca, será bastante interessante, não tenho dúvida. Before starting, I'd like to say thank you for the people that came, that's in English language. I believe that's very important and is a proud for us to say thank you very much. También las personas que hablan español, gracias. Los argentinos buenos o argentinos que viven en Uruguay ou qualquer outro país da América Latina, gracias por venir. Agora vamos voltar ao português. Agradeço a minhas parceiras, pessoas do mercado, profissionais outstanding, Luciana, Ivana. E eu vou iniciar num desafio grande aqui de tirar o sono depois do almoço, mas eu inicio esse painel para abrir aí a parte tecnológica para que as minhas companheiras possam devagar aí nos seus temas. Então, já começo aí falando trigo, cereal de sucesso hoje e sempre. Acredito que é um dos cereais. E na tecnologia, se a gente olhar os livros aí, fala de um cereal nobre, porque tem aí bastante índice proteico quando a gente compara com outros cereais. Se a gente for lá na história, for ler isso lá para trás, tem tanta coisa ligada no trigo que me fez utilizar esse título aí como hoje e sempre algo de sucesso. E estamos aqui para torná-lo cada vez mais sucesso. Antigamente, é interessante a gente divagar sobre esses dois conceitos. Se formos na literatura hoje, vamos encontrar o old wheat e o trigo moderno. Qual que é a diferença? Ou seja, o trigo antigo, que nós conhecemos, os mais antigos, que nem eu, ele tem como seu processamento farelo, germe e endosperma. O trigo moderno tenta economizar, ou seja, estamos num mundo globalizado, onde a gente busca rendimento. Então, o trigo moderno tem como esse conceito uma técnica de refinamento, ou seja, deixando uma parte amilácea mais evidente, sem muita alteração, e aí a gente se pergunta, né? Isso é bom ou isso é ruim? Se o glúten é formado por proteína e nós estamos tão preocupados com rendimento, mantendo uma parte amilácea, aí eu tenho alguns impactos, principalmente quando a gente fala em amido danificado, e vai para uma indústria de pães, a gente tem um impacto aí pesado quando a gente deixa o amido tão evidente e não deixa, talvez, a proteína, que é o que gera aí o nosso glúten maravilhoso para a panificação tão evidente. Então, esse conceito ele é muito confuso, ele é muito disperso. No mundo, quem tem a oportunidade de viajar, quem tem a oportunidade de conhecer outras regiões, existem vários conflitos com relação a esse tipo de conceito. Eu trouxe para provocar mesmo. Então, a gente vai aí dando uma volta no mundo e tentando entender como é que o trigo é processado e quais são os principais produtos dentro das regiões. Então, na Ásia, a Ásia é forte em macarrão e pães. Europa, pães, cereais, pastelaria, massa. A Índia, pão. Oriente Médio e Norte da África, flatbread. Não sei se vocês conhecem o flatbread. O cuscuz e o matzah. O matzah, eu coloquei uma foto aqui embaixo explicando mais ou menos o que ele é. Muito focado no judaísmo. A Rússia, muitos pães. A Austrália, pães, cereais e massas. México e América Central, mexicano, tortilha, pães, empanadas. Estados Unidos e Canadá, aí a grande massa, pães, cereais, massas, crackers, cookies, donuts, pretzels e outras tortas e outras coisas. O consumidor mudou. A exigência do consumidor tem mudado. Alô? 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 Oi. Tem mudado muito. E aí, a provocação desse painel... Esse painel ele veio para provocar mesmo. Ou seja, o que é inovação? Por que a inovação é importante hoje? O que é tecnologia? O que é a tecnologia? Porque exatamente o consumidor mudou. O consumidor mudou, mas não mudou o
crescimento na nossa indústria. A gente tem, pelo menos ontem e hoje, nós temos ouvido falar bastante, ou seja, que não é uma indústria que tem um decrescimento, é uma indústria que cresce. Mas a gente está ouvindo, nós estamos ouvindo o consumidor? Essa mudança de conceito? É uma provocação mesmo. E a gente gostaria, e as minhas parceiras vão falar muito sobre isso. Esse slide está bem pesado e é intencional. A ideia é focar aqui na parte colorida, ou seja, o consumidor, desde a parte, ele muda desde da sua escolha, na sua parte de compra, variedade de produtos, saudabilidade forte, clean label, etiqueta limpa, isso está vindo forte, redução de sal, redução de açúcar, redução de graxa, quer dizer, de gordura. Crescente demanda de produtos orgânicos não GMO, semolina se tornando muito mais popular, massas não mais feitas com trigo durum, semolina, semolato, farinha, 100% farinha, 60% semolato com 40% farinha, 10% semolina com 90% farinha. E a inovação muito presente em outras regiões. Eu queria que tivesse mais presente aqui, não que não esteja, mas podemos provocar isso. Aí eu vou para os amigos moleiros. Como um antigo profissional da indústria moageira, trabalhei em moinho há muito tempo, meus amigos da Bung. Tenho aqui vários amigos que hoje estão, meu amigo engenheiro César, meu amigo Perrone, que está aí por algum lugar, Marcos Brito. A gente tem um conceito, na minha visão, muito retrógrado, porque a gente acha que o rendimento ainda está 100% em extração. Extração é importante, óbvio, extração é dinheiro, mas é só isso que dá rendimento? O que é produtividade? Mundialmente, isso é um conceito mundial, ou seja, a produtividade ela vai no conceito econômico, negócio, individual e coletivo. Eu gosto muito do conceito individual, capacidade de cada colaborador em produzir valor para a empresa. Eu gosto muito do conceito coletivo, a influência dinâmica da equipe, da liderança, da comunicação dos resultados apresentados pelo coletivo. A extração é algo que é apresentado pelo coletivo ou é uma parte do processo que nós precisamos, sim, entregar? O que é inovação? Inovação em produtividade, o que é isso? Tem a ver? Aí eu vou trazer, que me foi pedido como parte dessa abertura, trazer inovação. Se a gente vai no mundo hoje, ia sair pegando cada parte aí do trigo em si, né? Então, eu fui na parte de farinha. Farinha orgânica. Crescimento 63% em 2023. E algumas marcas aí de alguns países. Farinha, eles chamam pastry flour, aquela farinha dedicada àqueles produtos mais folhados. Também tem um crescimento extremamente interessante, ou seja, em 2023, 103 bilhões, com a perspectiva de chegar a 153 bilhões em 2031. Farinha para bolo. Sasco é uma empresa africana, conheço, muito boa. Pães de forma. A Luciana tem muito a falar aí na apresentação dela. É a área dela. Então, aí, desde o ponto de vista de sabores diferentes, blueberry pão. Eu não vi blueberry pão no Brasil ainda. Pães com recheios diferenciados, quase um panetone lá no final. Pasta. Não sei se temos aqui alguém que representa a indústria de pasta. Se tem, pode levantar a mão? Não tem, mas tem as farinhas de pasta que a gente pode produzir. Tem? Quem levantou aqui a mão? Opa! Viu aqui? Lemon pasta? Farinha, ou quer dizer, uma pasta com aroma de limão. Olha que legal. Vou dar uma ideia, mas é minha, tá? Se vocês produzirem, tem que me pagar royalties. Já pensaram em colocar aroma de alho para a gente fazer uma pasta alho e óleo? Fit. O óleo a gente troca por azeite, mas o alho já está na pasta. Vamos fazer? Eu quero royalties. Cookies, mercado em crescimento. Olha aí, a variedade. Para criança. Uma coisa que eu vi, tem uns produtos aqui no mercado,
chamar bisnaguinha, eu vi fora bisnaguinha colorida, para instigar a criança a comer. Então, bisnaguinha de espinafre, de cenoura, tomate, para a criança ir para a escola. Ela é toda coloridinha. Aí a mãe fala, meu filho, hoje você vai comer o pão vermelho. Aí põe só aquela bisnaguinha de tomate e põe no lanchinho da criança. Eu vi isso no Vietnã, muito legal. Cracker. A variedade de cracker. Muita coisa orgânica, muita coisa alto teor de proteína, muita coisa ainda relacionada à fibra, muita coisa com aroma. Farelo. Farelo é muito interessante. A gente vende farelo como subproduto. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em Israel, que o moinho chegou e falou assim, eu não quero fazer farinha, eu quero tratar farelo. Eu quero melhorar o meu farelo, porque eu vendo farelo com um valor 25% a 30% mais alto do que a farinha. E eu não acreditei. E aí você vai fazer uma pesquisa, você vai vendo aqui que o farelo tem valor em alguns lugares. Principalmente na parte de orgânico, produto orgânico, e um tratamento específico para a venda de farelo, de 1 quilo, de 5 quilos, de 25 quilos, o que quer que seja. É fácil? Não é fácil, não estou falando que é fácil, mas é possível. Se a gente se nós quisermos nos diferenciar como essa indústria, tem que pensar em inovação, e não viver o mesmo que nós vivemos há 30, 40 anos. Hoje, o que a gente tem? Farinha doméstica, farinha de indústria, farinha de panificação, pré-mistura, mas e as nossas diferenciações, principalmente do mercado homemade, para a dona de casa? Ah, farinha para bolo. Tá, farinha para bolo eu tenho em todo lugar. Ah, farinha para pizza, está crescendo. Ah, farinha para pastel. O que mais a gente pode fazer? Muitas vezes começa a mas o volume de venda é pequeno, só que a margem é grande. Separa uma linha pequena, separa 2 horas do teu processo para produzir isso, e vai crescendo devagarzinho. E a margem vale a pena. Aqui eu trouxe alguns pontos para a gente pensar. Eu falei de extração, mas quais são os pains da indústria? Toda hora pedindo produtos com mais sabor, textura, busca de um perfil inovador. O que é um perfil inovador? O que é um perfil inovador? Deixa eu pegar aqui a opinião do meu amigo aqui. Digamos que poderia ser algo exclusivo, que ninguém produziu ainda, e que seja feito de uma forma, talvez, com que não tenha sido executado ainda. Algo diferente, com uma criação exclusiva. Muito bem. Definição de perfil para mudanças constantes. O que são mudanças constantes? Perfil de mesclas e suas estabilidades. Gestão de custo. Tudo isso são pontos a pensar. São os pains do nosso segmento. Manutenção de estoque. Eu fiz esse cálculo com um cara de logística. Se estiver errado, eu não vou dar o nome dele. Mas ele falou para mim que um produto parado no estoque custa $4.000 por mês. Aí a gente começa a pensar, SKU. O que é SKU? A quantidade de produtos diferentes que eu tenho no meu estoque. Então, eu compro uma enzima A, compro a B, compro a C, compro a D, e, às vezes, a D não precisa da A, ou eu posso criar uma B mais C para virar a A. E aí eu reduzo um SKU, eu estou reduzindo um custo. Começar a pensar nisso também. Meu amigo Maurício conhece bem isso. Aí vem regulação. Plano sanitário, as leis chegando, os controles de produção mais rigorosos. Controle de produção rigorosa, porque vem aí os planos de qualidade. A HACCP, agora não sai, gente. GMP, HACCP. E tome lei vindo e tome pancada em cima da exigência daquilo que a gente produz. São desafios. Tecnologia, de novo, gente, inovação. Massas mais flexíveis e pegajosas, facilidade de uso. Por que massas mais flexíveis e pegajosas? A gente falou aqui que a guerra tem impacto, não tem no preço, mas teve impacto na Rússia. Então, o trigo russo ficou parado um tempo, aí os Estados Unidos começou a mandar trigo para fora, a gente tinha dificuldade de comprar trigo americano na nossa região, também tinha dificuldade de comprar trigo canadense, porque eles estavam ofertando lá para fora, quem não conseguia comprar o trigo russo, porque o preço eles pagavam mais do que a gente, começamos a receber trigo de outras origens, aí o moleiro, acostumado com seu design,
preparava o trigo da forma que moía talvez um trigo mais duro, preparava um trigo mais soft, tome amido danificado e tome massa flexível. E tome nós, né, Maurício? E cadê o Jadi? A vender enzima oxidativa, para ajudar o pessoal a fazer pão. Então, esses são desafios do mercado. E aí, para finalizar, eu pergunto para vocês, estamos prontos para a inovação? Queremos estar prontos para a inovação? Precisamos estar prontos para a inovação? Antes de passar para minhas companheiras, eu queria que alguém me ajudasse a responder essa pergunta. Deixa eu escolher alguém aqui que está me olhando, deixa eu ver. Não que esteja me olhando, mas eu gostei. Eu acho que temos que estar prontos. E acho que sim. Acho que não? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos prontos. É uma questão de ter vontade e querer fazer acontecer. Por que não? Vamos lá conflitar com ele. Agora, foi tu ou foi tu? Eu acredito que nós estamos prontos, mas talvez falta um pouco de entusiasmo para que isso ocorra de fato. Adorei você. João, dá um brinde para ela. Obrigado, gente. Vou passar aqui para as minhas colaboradoras para que nós sigamos aí com as apresentações. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo. Obrigada à organização do Congresso por o convite a participar. A Eduardo pela introdução. Vou falar portuñol, sou argentina, morando no Brasil, em Passo Fundo desde dezembro. E a ideia de minha apresentação é contar um pouco quais são as tecnologias e inovações que estão sendo utilizadas dentro de um programa de melhoramento de trigo, que obviamente se traduzem em inovações de produtos. O sea, un producto adaptado a una nueva región o un producto con alguna característica nutricional diferente o nueva. Mas primero quería comentarles por qué AGDM decidió investir en trigo en Brasil. Y para eso voy a comenzar contando algunos momentos importantes da historia da AGDM. AGDM nació no ano 1982 en Chacabuco, Buenos Aires, en Argentina, con un programa de melhoramento de soja que se fue expandiendo. Hoy es más grande en Brasil que en Argentina. Fue creciendo a diferentes partes del mundo. Comenzó también con un programa de melhoramento de trigo lá en Argentina. En el año 2004 fue lanzado el primero trigo comercial. Después, no año 2006, fue creado el primer laboratorio de marcadores moleculares en Chacabuco y hoy tenemos o mayor aquí en Brasil, localizado en Cambé. Años más tarde fue inaugurado el laboratorio de edición génica, también dentro del mismo laboratorio de biotecnología. Aquel laboratorio de edición génica trabajaba con parcerías para todo lo que es trade discovery, parcerías con diferentes instituciones de Brasil, de Argentina, diferentes países del mundo, hasta que en el año 2022 fue creado a Tradeology, que es una empresa dedicada a trade discovery y que se enfoca en los trades que nos precisamos. Mas algo que aconteció muy importante para nos a final do ano passado foi a adquisición da Biotrigo. E por que aconteceu isso? A empresa tinha a visão de ser a principal empresa em melhoramento de soja. Mas isso mudou e hoje a visão é ser a principal em melhoramento das principais culturas extensivas. E aí, dentro desse processo de diversificação, é que entrou o trigo. Además, a Biotrigo é uma empresa que foi muito importante na história do trigo, da mudança do trigo no Brasil. E também, outro dos motivos da adquisição ou da decisão de ir para trigo no Brasil é por a expansão da possibilidade de expansão da tricultura no Brasil, pensando principalmente nos cerrados.
Hoxe a pesquisa tem 3 estações de melhoramento, uma localizada lá em Chacabuco para atender o programa de melhoramento da Argentina e 2 localizadas no Brasil, uma em Passo Fundo e a outra em Cambé. A de Passo Fundo é a que originalmente era da Biotrigo e de aí atendia todo o programa de melhoramento de todo o Brasil. Mas con esta idea de expandirnos hacia cerrados, parte de equipe foi para a unidade de Cambé. Entonces, hoxe, o programa de melhoramento da parte sur é atendida desde Passo Fundo, mas a parte de Paraná, o programa de Paraná e Cerrados é atendido desde Cambé. Na unidade de Passo Fundo, nós temos laboratorio de qualidade, com uma padaria experimental, laboratorio de fitopatología, casas de vegetación, donde son feitos os cruzamentos, avanzo de generación, y lá en Cambé está o laboratorio que permite asistir todo o programa de melhoramento de todas as culturas, ¿no? Agora, como é que a GDM define os produtos que van a ser entregados ao mercado? Aí a equipe comercial está atento às demandas de toda a cadeia tritícola, en contacto con as necesidades do productor, dos moinhos, da industria. E tamén temos unha equipe que son aquelas triple F, Feed, Food and Fuel, que lo que les se encargan es de buscar nuevas necesidades e innovaciones relacionadas con alimentación animal, humana y biocombustibles. Entonces, eles trazan para nuestra equipe de melhoramento aquelas necesidades y nos buscamos desenvolver productos con un perfil equilibrado en rendimiento, sanidad y calidad según las necesidades de cada una de las regiones. ¿Sí? Por ejemplo, la Argentina es más potencial de rendimiento con una calidad media, mas aquí en Brasil precisamos, o sea, los consumidores tienen una demanda muy elevada de calidad, entonces atendemos a cada mercado según las necesidades. Y ahí están listados todos los parámetros que son medidos en nuestro laboratorio de calidad y también vamos seleccionando los materiales de resistencia a diferentes doenças para cada una de las regiones. Después hacemos seguimiento do ganho genético para poder ir entregando en cada lanzamiento materiales con mejor rendimiento acompañado de sanidad y calidad. Ahora quería comentar algunas innovaciones y tecnologías que están siendo utilizadas dentro del programa de melhoramento que están comenzando a ser implementadas. Voy a mencionar algunas metodologías que son comunes, normales, tradicionales, más que están adquiriendo innovaciones. Obviamente, el corazón siempre es o plasma y todas aquelas áreas que voy a ir mencionando algo de cada una importan mucho para poder entregar estos productos innovadores al mercado. Entonces, comenzando primero, es muy importante para un programa de melhoramento tener una red comercial grande, una red de avaliación grande. Nos tenemos más de 50 locales distribuidos entre Cerrados, Paraná y Río Grande do Sul. Mas también ahora se comienzan a introducir tecnologías como drones, selección genómica y todo eso va generando un volumen de datos que precisa ser analizados y es muy importante tener un equipo de data analysis bien formado, especializado para lograr atender aquel volumen de información y poder asistir en la selección de los materiales. Después, área de premelhoramento, que probablemente algunos saben, mas premelhoramento se encarga de tener distintos objetivos, buscar fontes de resistencia a doenças o fontes de melhoramento da qualidade a través de contactos o parcerías con diferentes instituciones do mundo, por eso estamos en contacto con instituciones de Estados Unidos, Europa, Australia, Sudamérica. Y lo que a través de esas parcerías nos buscamos esas nuevas fuentes de resistencia que después son incorporadas a lineagens elite a través de diferentes tecnologías que hoy se van sumando a aquellas tecnologías como fenotipado de alta escala, selección genómica. De esa forma logramos tener lineagens mejoradas que son después incorporadas a nuestro pipeline de programa de mejoramiento normal, ¿no? Después, o laboratorio de biotecnología, siempre desde que
desde que fue creado, asistió a una selección molecular, sella para sanidad o qualidade principalmente, mas agora estamos implementando bacrosocichido, estamos desenvolviendo nuevos marcadores moleculares a partir de esta interacción entre equipe de pre-melhoramento y el laboratorio. Se está implementando a selección genómica y se está comenzando a falar da edición génica, esta posibilidad que está siendo utilizada na soja, que podría ser también transferida ao trigo. O laboratorio de qualidade, que é muito importante para nós, tem métodos tradicionais, alveografía, farinografía, mas están apareciendo nuevos aparelhos, como aquel que se ve na foto, que permite medir o volumen de pan mediante el uso de un láser, o se están comenzando a utilizar técnicas como de machine learning, imágenes hiperespectral, que permiten hacer selección no destructiva, entonces permite en etapas tempranas do programa de melhoramento, que es el momento en que no temos menor cantidad de semente, comenzar ya a hacer as seleções. Por último, y no menos importante, o laboratorio da fitopatología, que tiene 3 pilares importantes, que es a selección a campo, en condición controlada, sea en casa de vegetación o en cámara, y o laboratorio que permite, por ejemplo, avaliar conteúdo de micotoxinas. Mas también están aconteciendo innovaciones dentro da parte da fitopatología, con la posibilidad de voz con drones, que permiten hacer selección en muchos más locales que solamente con personas avaliando y permite un procesamiento o lograr mucha más información de diferentes regiones. Y ahora quería comentar 2 desafíos de pesquisa. Uno que es nuestro desafío principal, que para el crecimiento de cerrados tenemos que desenvolver materiais con tolerancia seca, de boa qualidade, mas o principal desafío es a brusone. Por eso para nós es muy importante aquel área que mencioné de pre-melhoramento, donde tenemos varias líneas de estudio en búsqueda de nuevas fuentes de resistencia para lograr atender las demandas que van a surgir no futuro con el crecimiento en los cerrados. Y este desafío, que quizás es para trigo en general, no mundo, en relación con la calidad nutricional, mañana va a haber un panel que va a estar hablando un poco de lo que está aconteciendo en las redes sociales. Y en relación ao melhoramento, que se fala, o se escuta nas redes sociais muitas veces que o melhoramento genético aumentou o conteúdo de glúten e por eso temos más celíacos y más personas con alergia. Entonces, están surgiendo varios trabajos intentando explicar un poco qué es lo que acontece. Y, por ejemplo, aquel trabajo que trouxe, es un review de unos pesquisadores de Europa y de los Estados Unidos, donde les colocan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿os trigos anchigos contén menos gluten do que o trigo pan? ¿Os trigos anchigos contén menos gliacina? Para relembrar, probablemente 99% sabe eso, mas a principal proteína do trigo é o gluten e está formado por as gliacinas e gluteninas. As gluteninas son as que dan as características do pan e as gliacinas é onde se encuentran as proteínas que dan alergia en un porcentaje bajo de la población, personas que dan alergia. Entonces, en esa pesquisa, es un review, entonces tienen varias pesquisas, y ellos mostraron un estudio. Vamos a hablar primero o gráfico que se ve o conteúdo de proteína y un periodo de 100 años de materiales de trigo registrados, 150 materiales, principalmente winter, porque es un estudio de Europa, donde se ve, por un lado, una tendencia a disminución de proteína, y eso acontece por aumento en el rendimiento. Entonces, aumenta o amido y desce a proteína. Es una pequeña tendencia eso. Mas eso mostraría que si tenemos menos proteína, deberíamos tener menos gluten en contra de lo que he falado, ¿no? Y otros gráficos dentro de aquel mismo estudio comparan os trigos velhos con trigo pan y muestran que el conteúdo de gluten es menor no trigo pan y el contenido de gliacinas también es menor en trigo pan comparado con los trigos anchigos, que en las redes falan que tienen menos gluten. Mas, al margen de todo eso,
¿Qué es lo que nós podemos hacer do lado de melhoramento? Bueno, con el uso das llamadas New Breeding Techniques, como a edición xénica, pueden ser modificados específicamente aquellas gliaginas que causan alergia. Y entonces lograr de esa forma un pan baixa gliagina, más con las características do pan que todos queremos. Isso era o que tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Ivana. Eu sou um moderador bem democrático, então temos uma decisão a tomar aqui. Alguém tem alguma pergunta para a Ivana? Vocês preferem que nós passamos para que a Luciana siga com a apresentação dela e vamos fazer as perguntas no final para as duas? Vamos votar. Quem prefere que nós iniciamos as perguntas para a Ivana, levanta as mãos, por favor. Então, preferimos todos seguirmos a segunda apresentação e fazemos as perguntas no finais, ok? Então, assim vamos. Boa tarde, gente. Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite da Bitrigo. Estou um pouco nervosa, depois que eu vi ontem a apresentação daquelas pessoas, né, os palestrantes, aquela forma de linha de raciocínio. Até comentei com o Edu que eu vou perguntar o que eles tomam para ter um raciocínio tão lógico, tão certeiro aí numa apresentação de mais de 30 minutos, sem nem gaguejar. Então, assim, para nós que somos da área técnica, é um desafio grande, né? O pessoal técnico é mais introvertido, mais focado, e aí está aqui, né, com um público grande desses, é um grande desafio. Mas, desafio dado, vamos cumpri-lo, né? E eu vou falar de um tema que eu sou realmente apaixonada, tá? Minha carreira inteira, eu sempre trabalhei com inovação. E quando a gente fala de inovação, a inovação ela inicia no laboratório e ela termina na casa do consumidor, né? Na casa de todos nós aqui. Todos nós somos consumidores, né, de alguns produtos. E aí, aqui nessa apresentação, eu vou trazer o contexto de alguns temas, né, qual a importância do mercado de pães, como as principais inovações estão sendo impulsionadas no momento e como as empresas do setor estão se preparando para esses novos desafios. Aqui eu trago, tá, para conhecimento de todos, um pouco do tamanho do mercado global de panificação. Então, em 2023, ele foi avaliado em 457 bilhões de dólares. E a expectativa é que, até 2032, ele chegue em 731 bi de dólares, tá? Refletindo uma taxa aí de crescimento anual composta de 5,4%. Ou seja, é um mercado que está em constante crescimento. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil realmente, né, falando de indústria de panificação, é o país que mais se destaca na América Latina. Quando a gente fala de consumo de pão, logicamente, muito se deve ao nosso tamanho substancial do nosso país, mas também aos nossos hábitos de consumo, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui come pão todos os dias. Então, realmente, nós somos uma potência dentro do mercado de panificação. E aí aqui a gente tem um dado, né, do tamanho desse mercado, a estimativa é que feche em 20 bi de dólares em 2024 e projeta-se aí, até 2032, uma taxa de crescimento anual composta de 6,6%. Tá? Então, assim, eu acredito muito no mercado de panificação, acredito muito em inovação, acho que tem um caminho enorme aí para a gente trilhar. E aí eu trago aqui um dado de Kantar, tá? Quanto que se inova em pães no Brasil? Né? Não sei se vocês têm ideia. Quantos produtos, né? A Kantar, na verdade, ela faz leitura de várias cestas, né, de produtos, alimentos, não só pães, logicamente. Ela também analisa produtos de limpeza, higiene e beleza, bebidas. E ela fez aqui uma apresentação para a gente, né, de quanto que se inova no Brasil em pães. Quando a gente fala de cestas em geral, o Brasil, em 2023, tiveram 26.223 lançamentos de novos produtos, né, que é um número bem expressivo. E quando a gente fala de pães, foram 222 lançamentos.
Tá? Então, assim, a gente tem uma oportunidade enorme de transformar o mercado de panificação, de lançar muito mais produtos, né? A gente vê aí a área de cosméticos, o quanto que se inova, a cada dia um novo produto. Então, assim, a gente precisa ser mais provocativo, se reinventar. Quantos produtos novos vocês lembram de ter visto em panificação nos últimos anos? Muitos, poucos, talvez nem tantos, né? Então, realmente, é um dado, né, que me provoca, eu que sou da área de panificação, que trabalho com inovação, que a gente precisa fazer diferente. A gente precisa também, porque quanto mais você inova, e logicamente não é inovar por inovar, você tem que ter um conceito por trás que eu vou mostrar, né? Quanto mais você inova, você mais está na cabeça do consumidor, né? Você é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então, realmente, a gente precisa mudar esse cenário de inovação. E eu vou falar a palavra inovação diversas vezes nessa apresentação, porque é o foco, né? E quem está no centro de tudo é o consumidor, né? A gente trabalha, a gente inova para que a gente atenda às expectativas dos nossos consumidores. E aí o sucesso de uma inovação, ela acontece quando? Ela acontece quando realmente a gente trilha todo o caminho e esse produto chega na casa do consumidor e existe a recompra. Não adianta nada eu lançar um produto, o consumidor vai no mercado, compra esse produto, não gosta e não compra nunca mais. Tá? Então, isso, para quem trabalha com inovação, é decepcionante. Por isso, a gente tem todo um estudo por trás para que esse lançamento seja vencedor, né? A gente lança que é para vencer, não para perder. Então, a gente tem que se estruturar para que ele seja um lançamento robusto. E hoje, o consumidor realmente, como o Edu falou, está cada vez mais exigente. Tá? Ele não aceita produtos que não estejam dentro do que ele espera. Em termos sensoriais, eu vou trazer um pouco aqui, né, um conceito que está por trás disso. E a gente usa aqui como um conceito básico, tá? Não só os 4 P's de marketing, não sei se todo mundo conhece, eu vou passar rapidamente, mas hoje a gente fala já dos 8 P's de marketing. E aí eu vou contextualizar aqui quais são esses 8 P's de marketing. O primeiro deles é promoção, né? E aí, quando eu falo de promoção, eu não estou falando só de realmente de desconto no ponto de venda. Eu estou falando também da parte de trade, como que você se comunica com o seu consumidor na ponta, né? Então, é um trabalho grande que tem que ser feito. Praça, né? O consumidor ele consegue encontrar o seu produto, ele está acessível? Ou realmente você lança um produto e todo mundo te fala, pô, vou no mercado, nunca vejo seu produto. Isso é um ponto importante também de se trabalhar. Preço. Algumas pessoas já citaram aqui, né, o bolso do consumidor hoje é curto, né, ele não tem dinheiro para errar, então ele arrisca quando ele realmente acredita. Se ele não acredita, ele não arrisca, ele vai naquilo que ele já sabe que é bom. Então, o preço é né, falando do mercado de panificação, é um ponto muitas vezes de decisão de compra, né? Ele compra muitas vezes mais pelo preço do que pela marca. Então, é um ponto que a gente tem que entender, né? O que eu estou dando de benefício para ele, se aquele preço realmente está em linha com o que ele espera que eu estou entregando no produto. Produto, nem se fala. Produto, hoje em dia, os parâmetros sensoriais de um produto, eu diria que é mandatório para o consumidor. Ele quer preço, ele quer claim, ele quer produtos ótimos, porém, se for ruim, não compra nunca mais. Então, a área de P&D, né, tem um desafio gigante aí para que realmente o produto entregue tudo que o consumidor quer, entregue saudabilidade, entregue claims e que seja gostoso, né? Isso acho que todo mundo aqui, né, ninguém quer comer, né, tem um prazer por trás da alimentação. A gente não quer comer só porque é saudável e sim porque é gostoso. Então, esse P de produto é primordial para um lançamento. Posicionamento, os valores da minha marca estão claros? Esse produto que eu estou lançando, ele conecta com a minha marca, com o que eu acredito, com o que a marca, né, passa para o consumidor? Isso também é bem importante a gente entender na hora que a gente faz um lançamento. Processos. Aí, processos entra tudo, né, qual que é o conceito dentro da empresa, né, quais que é as áreas que eu envolvo quando eu faço uma inovação. Eu tenho aqui o time de suprimentos, que é uma área extremamente estratégica que tem que ser envolvida, né, num lançamento, se eu vou envolver, por exemplo, um ingrediente novo. Então, como que é o meu processo interno e como é o meu processo também até que esse produto chegue na ponta, né, se está um processo bem estruturado.
performance. Lógico que o objetivo de todas as empresas é ser rentável, então não adianta eu lançar um lançamento que não entregue valor, né? O valor financeiro, sim, é importante, ele pode gerar um buzz, né? Incentivo, a visibilidade de marca, porém, no fundo, o que a gente quer é que esse lançamento traga rentabilidade para a empresa. E, por último, pessoas. Tá? Então, assim, gerar valor para a vida das pessoas. Né? Essa frase é bem potente. Né? Não adianta só ser bom, a gente tem que gerar um valor. Né? Por que ela vai comprar aquilo? Né? O que está por trás daquele produto? Que sensação aquele produto entrega para essa pessoa? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente faz uma inovação. Aqui eu trago só como exemplo, tá, uma linha de produtos que a gente usou todos esses conceitos que eu apresentei aqui. Não sei se todo mundo conhece, mas é a linha 5 zeros, onde a gente realmente traz aí uma linha de clientes exclusivos alinhado muito com o posicionamento da nossa marca. E a gente está tendo um sucesso incrível aí com esse lançamento. Tá? E aí o que eu queria falar, que eu acho bem importante, aproveitando que aqui tem o pessoal da farinha, o pessoal da enzima, que essa inovação, e não só essa, eu diria que em 3 anos, praticamente, que eu estou na Wikibold, todas as inovações foram trabalhadas numa parceria enorme com os nossos fornecedores. Tá? Esse produto ele só foi possível, né, ser lançado porque ele tem uma complexidade tecnológica, ele não tem açúcar, ele não tem gordura, ele tem uma dificuldade de fermentar, ele tem uma dificuldade de maquinabilidade no final de linha, ele não pode usar enzima que gera açúcar, porque a legislação não permite, porque eu estou falando que é 0 açúcar. Então, ele só foi possível com essa parceria forte, e que eu super acredito e super apoio, com fornecedores. Tá? Eu gosto de trabalhar bem aberto, a gente abre as portas da nossa indústria para os fornecedores, para que a gente trabalhe muito junto e que a gente tenha produtos realmente incríveis. Tá? Então, esse é um exemplo. E aqui, como eu falei de resultado, que é importante para a empresa, a gente mostra aqui, né, de janeiro a setembro, é um produto relativamente novo. Isso aqui é o percentual de receita, né, que a gente tinha orçado em PO, que a gente tinha planejado em PO, frente ao que a gente está atingindo hoje. Então, a gente só vem crescendo exponencialmente. Então, isso eu diria que é um lançamento de sucesso. Né? Ele entrega tudo o que a gente planejou ali e continua crescendo. Né? E, assim, a gente espera alcançar ainda melhores resultados. E, gente, o futuro é agora. Né? As novas tecnologias estão aí, parcerias não param de surgir. Hoje em dia, o consumidor ele é bombardeado pelas redes sociais, né? O tempo inteiro, o celular, as mídias, televisão, mas não adianta só a tela, é isso que eu falo. A gente tem que tocar o consumidor, a gente tem que estar presente na vida dos consumidores. Né? E aí as marcas, né, elas estão fazendo aí parcerias, cada vez mais surgem parcerias inovadoras com diferentes categorias. Tá? Aqui uma provocação que é um perfume feito de trigo. Por que não? Né? Por que a gente não pode ter um perfume aí com um odor ou com uma matéria-prima que seja o trigo? E aqui alguns exemplos, tá, para ver como que a indústria está se aproveitando. E aí eu não falo só de indústria de alimentação. A gente tem aqui a Granado, que é uma indústria de sabonetes, cosméticos, que ela fez uma parceria com uma indústria de alimentos, que é o e-coffee, e ela lançou aí macarrão com os sabores do sabonete. E aí vinha também um balme labial junto. Então, assim, o que ela está fazendo com isso? Ela está fazendo com que o consumidor esteja em contato com a marca dela em outro momento de consumo. Né? Ela sai da parte de beleza, sabonetes, para ir para a alimentação do consumidor. Isso gera uma memória de marca incrível. Tá? Então, aqui eu trago alguns exemplos. Elas entraram também, a Granado entrou também na linha de sorvetes premium, com esses sabores de limão, né, de outros sabores de sabonete mesmo, lavanda, e aí tem os alimentos com esses mesmos sabores. E aí, em efeito contrário disso, a gente também tem empresas que são de alimento, né, o Bubalu, da Mondelez, por exemplo, lançou recentemente uma linha aí, né, com o Boticário de produtos com o sabor do Bubalu. Por quê? Porque gera uma lembrança sensorial. Né? Muita gente, na infância, consumia, né? Então, vai lá e compra aí a linha de cosméticos que tem o nome do chiclete que a pessoa tinha costume de comer.
e N outras. Tá? Eu trago aqui Carmed, acho que a maioria das pessoas já sabe, né, que a Fini, que é uma marca jovem, voltada para o público jovem de balas, que entra aí, né, junto com a Carmed, que é uma empresa farmacêutica para produção aí dos lips labiais, aí o gloss labial com sabores das balas, e que estourou, né, tiveram que comprar uma linha nova porque não dava conta da demanda, de tanto que os jovens aí gostaram. E essa aqui é um último lançamento icônico de duas marcas gigantes, né, que já está no mercado, não sei se todo mundo já teve oportunidade de degustar, onde Dior e Coca-Cola se unem e aí, né, ocupam separados momentos diferentes de consumo, e aí agora eles se juntam e lançam o biscoito com sabor Coca e a Coca com sabor Oreo. Tá? Então, isso é o futuro. Né? As empresas elas estão se reinventando para que elas estejam mais presentes cada vez mais na vida dos consumidores. Alguém aqui já provou esse produto ou não? É. Não sei se é bom, né? Tem gente que não gostou. Aí faltou o P de produto ali, que eles deveriam talvez ter trabalhado um pouco mais, né? Gente, aqui eu vou trazer... eu tive a oportunidade de visitar a Casa Andorinha, tá? Que fica no centro de São Paulo, onde eles fazem um trabalho de imersão. Se vocês puderem soltar o vídeo, ele não tem som, tá? Mas que vale como uma provocação também de inovação. Então, aqui, o que eles fazem? Né? Eles abriram as portas para que as pessoas tivessem uma jornada sensorial, para as pessoas entenderem de onde vem o azeite. Né? O que é uma oliva? Qual que é o processo que o produto passa para chegar no produto final? Eles também fizeram a questão de degustação, a pessoa poder realmente fazer o seu próprio azeite, sentir, né? Tem uma questão de imersão, de interação com o produto, a parte de degustação de azeites com intensidades diferentes. Também nesse local tinha a questão de collabs, né? Então tinham produtos exclusivos, né, da marca Andorinha, mas produtos totalmente diferentes, que não vendem aí no mercado. E qual que é o principal objetivo da empresa? É gerar lembrança de marca. Né? O que eles querem é que, quando você vai no mercado comprar um azeite, você vai lembrar do azeite Andorinha, porque você viveu aquilo. E aí eu faço uma provocação para nós, da indústria, né, de trigo, né, de pães. Quanto que a gente já viu algo similar a isso, falando na indústria de panificação? Quanto que a gente já viu, de repente, uma padaria conceito que tenha... Né, eu diria que uma das coisas mais emocionantes que eu já fiz na minha vida foi caminhar num campo de trigo. Tá? Tudo bem, não vai dar para levar o consumidor no campo de trigo, mas como a gente faz para que ele se conecte com isso, para que ele entenda a riqueza que está por trás da panificação? Né? Ter, então, uma padaria conceito, onde você tem lá o trigo, o consumidor pode pegar, pode entender de onde vem, como funciona uma fermentação, quais são as massas madres. Né? Tem N massas madres aí nativas que dão odores e sabores diferentes aos produtos, que ele possa sentir o aroma disso. Né? Então, acho que fica aí, né? Quem achar que é interessante, uma provocação, por que não? Né? Por que não ter uma padaria realmente onde a gente possa viver a panificação, desde o início do trigo até a entrega do produto final, onde, por exemplo, o consumidor possa escolher os grãos que ele quer no produto dele. Tá? Então, isso faz com que o consumidor se apaixone por aquilo que ele está comprando. E, mais uma vez, estar presente na vida do consumidor é essencial. Um outro tema que eu vou trazer aqui, tá? E só um adendo. Todas as fotos que vocês estão vendo nessa apresentação, com exceção das collabs e dos 5.0, foram criadas por inteligência artificial. Então, todas as pessoas que vocês viram, as mulheres, os pães, não existem. Tá? Eles são todos criados por programas de inteligência artificial. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a inteligência artificial chegou e ela vai ficar. E a gente tem que usá-la como uma aliada. Né? Ela é uma aliada. Se a gente usá-la, aceitar e usá-la da forma correta, ela vai nos apoiar muito no futuro. Eu trago aqui casos reais de pesquisa e desenvolvimento, que são casos públicos, como, por exemplo, a Notco, que é uma empresa que só produz produtos de origem vegetal, onde a inteligência, o P&D dela é formado, né, por uma inteligência artificial, que é o Giuseppe,
que faz a leitura de ingredientes de produtos à base animal e transforma para produtos de base vegetal. Então, assim, olha o tanto que o P&D ganha aí, né, de tempo de testar, ele já faz lá uma matemática científica e ele entende o que é melhor para que tenha um produto bom que replique algo que seja de origem animal. A gente tem também um mercado que chama Diferente, Não Julgue pela Casca, onde ele manda para a casa do consumidor frutas que poderiam ser descartadas pela aparência, mas que estão boas, e ela vai gerando, né, um racional, a inteligência artificial deles chama Pitaya, onde ela considera, né, variáveis as suas frequências, as suas restrições, a sazonalidade dessas frutas, o preço que você está disposto a pagar, e ela começa já a te montar cestas sem que você tenha que pedir o que você quer, né? E, ao mesmo tempo, ela manda aí receitas em tempo real para que você possa mesclar esses vegetais e fazer o que você, né, se interessar do que ele vai estar te mandando. Tá? Então, esse é o futuro, gente. O futuro está aí. Né? A gente tem que se apropriar, né? Não dá para fugir disso, não tem como. Né? Então, por isso que eu falo, se alinha a inteligência artificial, porque não tem volta. Né? Pelo contrário, cada vez ela vai evoluir numa velocidade enorme aí. E aqui, não menos importante, mas crítico, e a rotulagem. Né? Então, a gente tem que ter o preço que o consumidor quer, os claims, a gente tem que ter tudo aquilo que eu já falei, e a gente tem que seguir o que a Anvisa nos pede. Né? Então, para a indústria, é um desafio gigante. Eu diria que esses últimos anos aí a gente teve uma série de legislações, a gente fala aí da legislação de integrais, o FOP, né, o Front of Pack, que a gente teve que pôr o loguinho preto aí na frente da embalagem, e muitas outras legislações, né, e que a gente teve que se adaptar, porque isso demanda, né, a questão de reformulação de produto, demanda controle de estoque de embalagem, né, e então é um desafio gigante para a gente. Mas a gente precisa cumprir. Né? As normas estão aí, as leis estão aí, a gente tem que, então, seguir o que a legislação exige. Então, assim, assuntos regulatórios se tornou uma peça-chave dentro do P&D, né? Porque aí ele nos direciona para que a gente seja mais assertivo nos lançamentos e a gente já comece certo dentro do que a legislação nos pede. E agora, já indo mais para o final, né? A área de pesquisa e desenvolvimento é onde minha carreira inteira, eu sempre fui da área de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, é onde tudo começa, que eu falei lá no início, o laboratório. E dentro do P&D, a gente pode ter 2 P&Ds. Tem um P&D mais excelência operacional, e aí a gente fala reformulação de produto, extensão de linha, melhoria de qualidade, redução de custo. Redução de custo é um item essencial hoje em dia. Né? A gente tem uma série de oportunidades de reduzir custo. Por exemplo, no pão a gente usa glúten, por que não substituí-lo por enzima? Parte desse glúten, isso vai me ajudar no custo. Mais uma vez eu falo da associação com fornecedores, porque eles que vão me trazer essas ideias. Aprovação de novos fornecedores, isso é importante para suprimentos, para que possa negociar melhor. Né? Eu ter 3 fornecedores é melhor que ter 1. Também é um trabalho muito, né, focado aí de P&D. Melhorias de processos, melhorias de embalagem. Quando a gente fala de P&D e inovação, eu estou falando de disrupção, estou falando de inovação, de produtos fora da caixa, de novas tecnologias, de novos produtos, novos processos, que muitas vezes, obviamente, vai demandar um investimento, talvez alto, dependendo do que eu for lançar, novos ingredientes e novas embalagens. E aí, regulatórios permeia aí dentro de todas essas caixinhas. E aí, só abrindo um pouco aqui a parte de P&D inovação, já vou abrir tudo aqui, 5 conceitos que eu acredito, opa, até passei demais, para um P&D realmente potente, tá? De inovação. Primeira coisa é mapear e entender o objetivo do negócio. Né? Não adianta eu sair fazendo produto sem entender o que a empresa quer. O que a empresa espera? Qual que é o planejamento estratégico da empresa? Onde ela quer chegar daqui a uns anos? O quanto que esse produto tem conexão com a minha marca? Então, assim, o pessoal da área técnica também tem que fazer essas provocações, né, para entender do negócio antes de iniciar um desenvolvimento.
Considerar ameaças e oportunidades futuras, logicamente, né? Eu vou olhar da porta para fora, eu vou ver o que o meu concorrente está fazendo bem, então eu tenho que tomar cuidado se realmente faz sentido eu lançar, e eu vou ver também o que ele não está fazendo e não se apropriou, e eu vou correr para lançar primeiro, porque quem lança primeiro vira referência, né? Isso é fato. Tá? Então, também analisar não só internamente, mas, né, o contexto que está em volta. Entender os territórios de inovação. A gente pode inovar em produto, mas a gente pode inovar numa nova embalagem, num tamanho de embalagem, num novo claim. Então, a gente tem N oportunidades de inovação, não só necessariamente produto. Mapear as rotas de inovação. É o que eu falo, não adianta lançar 30 produtos sem estrutura e 20 deles vão sair de linha em um ano. Isso é jogar dinheiro no lixo. A gente tem que mapear, a gente tem que ter um fluxo de inovação, né, que a gente chama funil de inovação, onde vem desde a fase de ideação até o lançamento. A gente tem que se conectar com a área de vendas. Quem que vende o nosso produto? Eu desenvolvo, mas quem vende? Se o cara de vendas não acredita, ele não vai vender. Então, assim, eu tenho que entender as necessidades do time de venda. Né? O que você acredita que faz sentido? Né? O que você acha que a gente poderia fazer junto para a gente agregar valor para a nossa marca? Então, essa rota, né, mapear a rota de inovação é bem importante. E, por fim, desenvolvimento de tecnologias, e, mais uma vez, eu falo da parceria com fornecedores. Tá? A gente tem que, sim, abrir a porta para os fornecedores para que a gente consiga construir melhores produtos juntos. Tá? Isso eu acredito plenamente, que eu estou vivendo isso. Né? E é isso. Ó. Foco, dedicação, né, para quem é da área de R&D, o esforço é contínuo, adaptabilidade, né, abertura ao novo, a gente tem que estar aberto sempre, o tempo inteiro, porque as novas tecnologias estão aí. Então, não só eu lanço produto, mas os fornecedores também, e eu tenho que estar disposta a testar essas novas tecnologias, para eu não ficar para trás. Então, é uma troca, né, de conhecimento aí entre indústria e fornecedores. E aqui é só um exemplo de produtos industrializados que a gente tem aí fora do Brasil. Olha a gama de variáveis que a gente tem, né? Por isso que eu falo, o Brasil ele tem um caminho, eu acredito, assim, um horizonte gigante de que a gente pode crescer. Primeiro que o pão já é uma referência no país e agora a gente precisa construir tudo isso, tá? Então a gente, né, pode inovar aí. Né, são pães industrializados totalmente diferentes, que a gente não vê aqui no Brasil, formatos, sabores, claims, texturas e muito mais. Eu acho que há espaço para inovar de várias formas. Tá? E aqui, já finalizando, meu penúltimo slide, tá? Uma foto criada por inteligência artificial aqui, um pão artesanal embrulhado para presente. E, para mim, essa foto é uma inspiração, eu diria. Eu sou apaixonada pela panificação, já falei que eu sou apaixonada pela inovação, mas pela panificação também, porque eu estou há mais de 20 anos no mercado de panificação, e eu acredito muito no poder do pão, né, na magia, no glamour, o quanto que ele tem, né, de valor agregado a esse tipo de produto. E por que não, né, Edu, ter uma padaria conceito, por exemplo, e que no futuro eu possa comprar pão para presentear as pessoas. Não sei o que você acha disso. Total, total. Então, assim, é uma provocação, mas que realmente eu acredito. Eu adoraria ir numa padaria e falar, eu quero esse pão, embrulha para mim que eu vou dar de presente para o meu marido, para minha filha, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente tem muita possibilidade para inovar, tá? É sair da caixa. E inovação está nas nossas mãos. Eu acho que a maioria do mercado de trigo está aqui, por isso que eu falo, está nas nossas mãos. O que a gente vai fazer com o futuro da panificação para que a gente seja cada vez mais potente? Certo, gente? Era isso. Aqui estão os meus contatos. Obrigada. Agradeço aí, Luciana, pela excelente apresentação. E agora vamos para as perguntas. Vocês perceberam que esse painel tem algo diferente? Ninguém consegue ficar parado aqui. A Luciana disse que estava nervosa. Imagina se ela tivesse calma.
A Ivana andava para um lado e para o outro. Eu saí e fui atrás de vocês. Então, acho que é o único painel, até o momento, que ninguém conseguiu ficar parado. É inovando, até na cabeça da gente, a gente não para. O povo técnico aqui não para. Então, vamos para as perguntas. Vou começar com a Ivana, para você dar uma descansada. E eu vou provocar vocês, gente. Só recebi poucos papéis. Cadê os papéis? Ou eu vou ter que ir aí? Eu vou. Tem problema nenhum. Recebi aqui do Vitor Martim, da Mastersense. Ele colocou 2 perguntas para você. Vamos lá. O beneficiamento do trigo aumenta a quantidade de glúten presente de forma equilibrada ou hoje não é possível controlar as porções de gliadina e gluteninas? É uma pergunta. O que é que você acha? Se existe essa possibilidade de controle gliadina, proteína ou não? Ahí no sé si comprendí bien en relación, porque en relación a lo que eu comenté da edición, o no sé. Vamos lá, Vitor. Você disse que aumenta a porção do glúten no trigo. E aí eu gostaria de saber de você se esse beneficiamento ele equilibra as proteínas, a gliadina e a glutenina de forma das porções. De forma que as porções. Alô? Saber se essas porções são equilibradas, se existe uma forma de controlar essas porções da proteína, do glúten ou não. Okay, en relación a aquella edición que falei eso es una pesquisa que están siendo feita en España y ellos consiguieron lograr un pan con boa performance y que no da alergia y hicieron los testes con personas celíacas y no da problema. Mas así, o detalhe aquele da proporção como ficou isso, não conheço. Respondido, Vitor? Respondido. Inclusive, você comentou da alergia e a próxima pergunta era exatamente sobre isso. Para saber exatamente se existe como controlar para que as pessoas celíacas consigam consumir os produtos com glúten sem sofrerem as reações alérgicas devido à questão das gluteninas e das gliadinas. No, también en relación a esa línea así de edición va a tener que ser ao inicio pelo menos un trabalho feito como exclusivo, de procesamiento exclusivo, ¿no? de aquellos productos. No sé si va por ese lado a pregunta. Mas ellos consiguen, el estudio fue feito con humanos y dio que no da alergia y puede ser consumido directamente por ellos. Sí va a tener que ser segregado por la industria, va a tener que ser una línea de procesamiento, ¿no? Perfeito, obrigado. Obrigado, Ivana. No. Luciana, você comentou aí sobre a parte de inovação de uma forma muito, vamos dizer, muito maestral, e você falou de fermentação natural. Então, uma das perguntas aqui é o que você acha sobre esse tema? Eu acho que a fermentação natural vem crescendo no Brasil e ela veio para ficar. Né? Eu acho que o nosso maior desafio é explicar para o consumidor o que é uma fermentação natural. Eu acho que os consumidores eles sabem que é bom, principalmente porque está escrito natural, né, mas eles não sabem exatamente o que é, os benefícios de uma fermentação lenta, né, quanto que pode gerar de aromas e sabores e melhorar a textura de um produto, mas eu entendo que ela tende a crescer cada vez mais. Tá? Perfeito. Tem uma pergunta na plateia. Maristela, fica à vontade. Maristela, da Doremos. Uma pergunta para os dois, né? Tanto o Eduardo como a Luciana. Referente à inovação, eu vejo pelo segmento de mercado, principalmente de panetones, que inova muito, né? Quer seja pelo sabor, pela textura, e isso está bem mais avançado, talvez, que a categoria de pães, né? Eu queria ouvir de vocês aí sobre isso, né? Que, inclusive o panetone hoje a gente presenteia muito, né, com panetone. Desculpa, com panetones, né? Então acho que está quase chegando aí no pão de presente aí que a Luciana falou, né?
mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa categoria comparativamente ao de pães. Bem, eu vou começar, depois eu passo para a Luciana para dar um tempo dela descansar também. Eu acho que nós precisamos crescer bastante em panetone, Maristela, sendo muito sincero com você. Existem países dentro da América Latina, o Peru é um deles, que o Peru faz panetone o ano inteiro. Nós somos muito sazonais. E o fato de fazer panetone o ano inteiro faz com que o Peru tenha uma margem e uma complexidade de inovação mais alta do que o Brasil. Então, eu acho que o Brasil começou com a Colomba Pascal agora na Páscoa, que é quase um panetone. A diferença é muito mais formato, mas se nós formos avaliar a massa, o que está por trás da fórmula é muito similar. Talvez numa tendência de crescimento e talvez seguir a linha de alguns países que fazem panetone o ano inteiro. O fato de não fazermos o ano inteiro talvez faz com que nós não tenhamos investido tanto em inovação como se investe em pão, que é diário, é rotina, é o dia a dia. Então, eu acho que é uma tendência, e eu acho que vem rápido. O panetone, a sazonalidade dele gera uma ansiedade do consumidor, né? Então, assim, já é esperado. Quando vem o panetone, o que vai vir de novo? Então, isso já foi construído aí por muitos anos, né? O consumidor ele já fica na expectativa do que vai vir de novo para esse Natal. Então, acredito que já está mais desenvolvido, sim, do que a panificação, né? Mas o pão, que é um produto massivo do dia a dia, como que a gente faz, como que a gente constrói isso, né? Esse é o maior desafio nosso. Realmente, na parte de panetone, já está mais desenvolvido esse conceito de inovação. Luciana, não é uma pergunta, mas é uma informação para você. A Zilda, ela comenta que ela já faz pão artesanal para entrega, embrulhado para presentinho. Então, ela está aqui. Parabéns, hein? Quem quiser conhecer a Zilda, está ali atrás. Ela faz isso seguindo aqui a foto de inteligência artificial. Muito bom, Zilda. Obrigado. Bom. Tem uma pergunta aqui para a Ivana, que vem do Alan César. Ele fala o seguinte: o crescimento do trigo no cerrado passa por ter mais trigo na safrinha. Um dos entraves para o crescimento é o brussone de espiga e de folha. Quanto a brussone na espiga, temos bons materiais. Como está o desenvolvimento de variedades mais tolerantes ao brussone de folha? No, si aquele trabalho que falei do pré-melhoramento, no temos fontes de resistência para brussone na folha, mas estamos pesquisando o tempo todo com aquele equipe de pré-melhoramento para buscar nuevas fontes, tanto na folha como na espiga, porque si bien tenemos na espiga, es una única fonte y tiene su punto crítico, ¿no?, de ser la única, entonces por eso también estamos pesquisando nas dos, na folha e na espiga. Obrigado, Ivana. Luciana, você falou de inovação. Lindo, maravilhoso. Qual o desafio de fazer isso acontecer? Essa pergunta é complexa, né? Assim, eu acho que existe um grande desafio financeiro, né? Se você fala de produto industrializado, quando você fala de tudo aquilo que eu mostrei, tem uma questão de investimento, né? Para que a gente tenha uma linha que faça, né, uma baguete, por exemplo, industrializada, isso eu acho que é uma barreira. Mas eu entendo que tem empresários, empresas que têm um potencial que possa trazer isso para o Brasil. E tem, talvez, uma incerteza se realmente, né, com o investimento tão alto, será que o consumidor está preparado? Né? Mas eu acho que é questão da gente estudar, né, o quanto que realmente vale a pena investir. Mas eu acho que a questão financeira, isso falando de indústria, tá? A parte de padarias, de inovar mais, de pães rústicos, aí eu acho que alguém daqui pode me ajudar a responder. Perfeito. Eu também vou por esse lado de desafio com a Ivana, né? Então, qual o maior desafio das tecnologias que você mencionou, drones, genômica, para ser incorporada na rotina do trabalho do dia a dia? Sí, acho que o mayor desafío es principalmente o procesamiento de dados, porque as equipes pueden hacer os voos, eso sin problemas, mas o processamento daqueles dados com a equipe de Data Analytics, mas também o almacenamento daquela informação é bem desafiante.
Mas o que se pode conseguir é muito bom. Por exemplo, pensando nos drones, se podem corrigir, não sei, erros nas parcelas, erros na semeadura, ou se acontece alguma coisa na parcela, descontar e ter mais precisão a la hora depois de fazer o cálculo do rendimento. Obrigado, Ivana. Eu vou fazer uma pergunta que vai para as duas. A gente falou de regulação, né? Então, aqui, Luciana, quais são os desafios regulatórios que estão por vir, no seu ponto de vista? Na verdade, os desafios já existem. A agenda regulatória da Anvisa está lotada de temas para 2024 e 2025. Tá? Então, revisão geral de rotulagem, temas de alergênicos eles querem rever, estão vendo a parte de edulcorantes, se vai ter que declarar no painel principal ou não, dióxido de titânio vai continuar sendo permitido para alimentos ou não. Então, assim, é bem desafiador mesmo. E não vem ao mesmo tempo, esse é o ponto, né? Então, as legislações vêm, a gente tem estoque de embalagem, a gente tem que se adequar, e aí vem a nova. É um desafio grande, eu diria. E a última pergunta, que a gente tem segundos. Qual, do ponto de vista seu, Ivana, quais os desafios regulatórios em relação à edição gênica? Ainda não temos apresentado nada em relação à edição gênica no trigo, mas temos a experiência na soja. E no Brasil e na Argentina foi muito boa, temos produtos aprovados. Así que acho que em Brasil e Argentina não vai ter muita dificuldade. Temos que ver o que acontece com países como a Europa, pero que já estão começando a abrir mais a questão em relação com a edição gênica. Eu agradeço a Ivana, agradeço a Luciana. Tem uma pergunta aqui da Bung, eu vou direcionar um de vocês, e aí a gente procura a pessoa, Ivana, que foi para você, para poder responder, tá? Até em respeito o próximo tópico. Agradeço mais uma vez a Bitrigo, na pessoa do embaixador. Muito obrigado pela confiança em nos ter aqui. Conte conosco sempre que precisar. Agradeço a audiência, agradeço muito a Luciana, agradeço a Ivana e agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco até esse momento. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo, Ivana, Luciana, pela participação. Excelente painel.